Boa noite. Bom, mais uma vez, ter aqui esse momento junto. Liga para mim essa daqui, pode desligar as laterais. Tá bom. Abre comigo a sua Bíblia. Nós estamos fazendo o estudo de Atos 14. Então, hoje vamos... Não, Fabiano, deixa do meio. Isso, ok. Versículo 8 ao versículo 10. Nós estamos fazendo aí o livro... Obrigado, Fabiano. Nós estamos fazendo aí o estudo, né, sobre o livro de Atos. Então, semana que vem, já sendo a ceia, a gente dá para o estudo, dá uma mensagem mais voltada para a atitude de Cristo, o comportamento dele, né, a maneira com que ele agia, e aí depois a gente volta novamente. Mas eu quero lembrar você que no dia, amanhã, às 20h30, eu quero estar com você, né, lá no culto de oração, tanto na segunda quanto na quarta-feira, e eu acredito que é uma excelente oportunidade para você convidar alguém, para você compartilhar, para você pedir com que essas pessoas possam estar, há tantos que às vezes precisam desse momento, de uma oração, e que ainda não conseguem romper essa barreira, e a grande oportunidade de você poder convidar essa pessoa a participar conosco. É um culto aberto para, independente se a pessoa é da nossa igreja ou não. O propósito ali é de incentivar essa pessoa a ter esse momento, esse devocional com Deus, tá bom? Então, 25 minutos mais ou menos de oração, e aí 5 minutos, um pouquinho mais, de uma reflexão sobre o que nós vamos estar tratando. Versículo 8 ao versículo 10, Atos 14, você pode abrir comigo ou acompanhar na tela. Então, boa noite a todos que aqui estão, boa noite você que está nos assistindo. Diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: levanta-te, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Amém. Vamos fazer uma oração? Você pode, em reverência, para que você não se distraia, feche os seus olhos. Pai, nesse exato momento eu quero pedir que esteja aqui conosco, que o Senhor possa liberar essa palavra, que venha falar tanto ao meu coração, ao coração dos irmãos e aquele que está nos assistindo. Tenha liberdade entre nós, Senhor, porque não é apenas a leitura de um texto que nós queremos, não é apenas contar uma história, nós queremos saber o que o Senhor tem para nós aqui nesta noite, e que o Senhor possa ter a mesma liberdade que falou com Paulo, com Barnabé, com este homem que não tem o seu nome aqui registrado, mas o mais importante é saber que o Senhor está agindo e operando de maneira maravilhosa. Que assim seja, e que Deus seja glorificado, e que todos digam amém. Então, primeiramente é importante você saber que não existe um registro do nome dessa pessoa. E aqui é sempre bom, né, a gente enfatizar isso, que às vezes passa despercebido. Que o propósito aqui não é dizer quem operou o milagre, quem foi a pessoa que foi um instrumento de Deus, mas dizer que Deus estava agindo independente de quem quer que fosse. Então Deus nessa noite poderá agir muitas coisas através da sua vida, se você crer. Você crê nisso? Amém? Então nós podemos aqui observar que apesar de uma grande cura, de algo sobrenatural, não faz menção do nome dele. E aqui tem um outro propósito, que o nome que vai estar sobressaindo acima de qualquer coisa é o nome do nosso Deus. É aquele momento em que você chega e diz: aconteceu algo,
toda a glória seja dada ao Senhor. Passou por uma dificuldade, Deus te deu um escape, louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o nosso propósito, querido. A mensagem de Cristo é para que os acontecimentos não sejam algo pessoal, né? Olha o que aconteceu comigo, olha como eu estou. Não, os acontecimentos que vêm na nossa vida têm um único propósito, para que o Senhor seja assim exaltado. Então, qual era a condição dessa pessoa? Diz que era paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, né? O autor, aqui nós sabemos quem é, Lucas, ele descreve isso com muita propriedade, por ser médico, né? Vivia sentado e nunca tinha andado. Então, vamos lá, paralítico dos pés. Isso não aconteceu na sua vida jovem, não foi um acidente, aleijado desde o nascimento, e vivia sentado, não tinha movimento nenhum e nunca tinha andado. Então, se tem algum fisioterapeuta, ou algum médico aqui, alguém da área da saúde, sabe o que eu estou dizendo. É impossível, naturalmente, que através de uma oração essa pessoa ande. Se fosse para começar a fazer fisioterapia, ia levar anos para ter algum movimento e uma qualidade de vida melhor. Sabemos que essa parte da ciência aí tem ajudado, da parte na área da saúde tem ajudado a muitos. Mas, naturalmente, seria impossível que essa pessoa voltasse a andar. Então, mais uma vez, nós confirmamos aqui a presença de Deus atuando em situações que parecem impossível. Então, o fato que é registrado aqui tem um propósito. Dizer que esses fatos acontecem todos os dias da nossa vida. Nós sempre vamos encontrar situações como essa. Essa mãe planejou esse filho? Queria isso? Óbvio que não. Mas, ainda que no caminhar familiar, lutas vêm, dificuldades possam existir, olhe para o Senhor. Independente daquilo que virá sobre a sua família, se você crer, se você continuar orando, intercedendo. Por isso, no mês de agosto, eu quero falar começar a anunciar isso, as coisas que você poderá mudar a partir do momento que você começa a interceder. Não é esperar acontecer algo para depois resolver. A intercessão, ela tem um cunho de antecipar para que aquele problema não aconteça e te dar um suporte se você estiver passando por essa luta. Mês de agosto estaremos falando sobre essa situação, né? Sobre a intercessão. Durante 4 terças-feiras ou quinta, eu não sei se o mês de agosto tem 5, né? Então, essa era a realidade, não só desse homem, mas de muitos que vivem em ambiente como esse. Aqui era um adoecimento físico, mas e um ambiente familiar que está adoecido? Adoecido por drogas, por separações, por dificuldades financeiras, por problemas sociais, né? Então, nós sabemos que muitas coisas podem adoecer um ambiente familiar. E qual era a consequência desse adoecimento? Não conseguir andar e fazer da sua vida, né, uma vida mais fácil, uma vida com mais facilidade. Assim também, queridos, são muitos que estão vivendo em vários lugares, em vários ambientes como esse. Não consegue fazer a sua vida andar. Estão presos à sua história. E se você ouvir a história dessas pessoas, são histórias difíceis mesmo. Não é para você desdenhar, não é para você rir, não é para você trazer crítica, não. Quando você escuta essa história, a história que cada um aqui passou, ou que já vivenciou, são histórias difíceis. Mas a grande questão é quando você já não consegue deixar o seu passado. Quando você não consegue deixar o seu passado, você não consegue andar. Você dá um passo para frente e 2 para trás. Mais um para frente
mais 2 para trás, e assim por diante. Quantos estão assim, sentados, vivendo a vida passar, e não consegue se levantar? E essa questão de estar preso ao passado, infelizmente, às vezes existem muitas mensagens que alimentam isso. Olha, acontece na sua vida porque há tempos atrás o seu pai fez isso, a sua mãe foi assim, e a pessoa, né, já viveu aquela situação. Porém, a Bíblia, ela ignora esse passado. Quando você confessa o seu pecado, e se alguma coisa o Espírito Santo colocar à sua mente, você vai confessar, vai procurar uma ajuda e vai estar quebrando essas barreiras. Mas veja como que o passado, ele nos aprisiona. Imagina uma pessoa que passou muita dificuldade, e aí eu vou contar um testemunho real, né, dos dias atuais. Um empresário que passou muita dificuldade. Esse empresário hoje é um pastor, é um grande líder, mas ele dá o seu testemunho dizendo, olha, eu presenciei porque eu acompanhei essa fase ruim da vida dele. Essa pessoa perdeu tudo, teve muita dificuldade financeira, e ficou em situação muito precária, de não ter o dinheiro para pagar o aluguel, de não ter o dinheiro para fazer uma compra, sabe, aquele momento de miséria mesmo. Essa era a situação. E aí, com o passar do tempo, ele perseverando, Deus foi mudando a história dele. E ele teve a oportunidade de fazer parte de uma sociedade. Depois Deus deu provisão para ele comprar a parte da assim, sociedade dessa outra pessoa. Tudo isso sem ter condição. Deus foi realizando um milagre mesmo. E hoje ele está bem estabilizado, com várias empresas, mas ele diz, olha, apesar de Deus ter suprido as minhas necessidades, há um aprisionamento aqui dentro de mim, porque eu trabalho 24 horas, porque eu não quero passar aquilo que eu vivia anos atrás. Então, apesar de ter as provisões, o passado dele ainda o atormenta. Será que às vezes nós não estamos assim? Deus está realizando coisas, Deus está operando de maneiras maravilhosas na sua vida, mas tem algo que te marcou muito negativo, que foi um momento muito difícil, e mesmo você estando bem hoje, ou numa condição melhor do que há tempos atrás, esse passado o atormenta. E aí nós podemos observar que a história desse homem, aleijado de assim nascença, também tem uma outra configuração, que é a nossa realidade, como está aí no livro de Salmos 51, versículo 5, que agora eu já vou mostrar que é a realidade de todos nós. Então nós temos, primeiro, o exemplo dessa pessoa, que pode ser uma realidade familiar, que aprisiona mesmo, e só há uma esperança quando Cristo entrar na sua vida e você permitir Ele trabalhar, e de fato, quando você tem essa vida com Deus, a vida é transformada mesmo, né? Mas também tem uma outra realidade. Versículo 51, Salmo 51, versículo 5, vai dizer assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então, nós podemos aqui perceber, nesse versículo, que também é a realidade de todos nós. Nascemos assim deformados por causa do pecado. E por causa do pecado, quantos que você conhece que tem habilidade, a pessoa tem uma capacidade e não consegue enxergar porque o pecado cega? Quantos aqui você vê que a pessoa vai começando bem e aí daqui a pouco ele volta novamente para aquela vida de miséria, porque não consegue vencer só por obras sociais? Precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de alguém, né, que dê essa capacidade espiritual. Então, eu lembro de uma situação em que uma pessoa, viciado no álcool,
totalmente dependente, e que encontrou uma pessoa que quis investir nele, tirou a identidade, deu uma casa para essa pessoa, deu uma condição familiar boa, que essa pessoa depois veio a casar com essa pessoa nessa condição, e naturalmente havia uma felicidade naquelas pessoas que estavam ao redor. Olha, é a mesma pessoa, a vida foi mudada, olha a aparência, nem parece o mesmo homem, né? Normalmente indo para o seu trabalho, né, tendo uma vida como de qualquer pessoa comum, mas bastou passar um tempo, e essa pessoa largou tudo, e voltou para as ruas, para o vício, e totalmente dependente, porque não basta, querido, ter uma palavra de ânimo, não basta apenas dar o suporte social de programas que são importantes, se essa pessoa não se encontrar com Cristo. Não existe milagres com relação a isso. Se existe um milagre, e eu acredito que existe, é um único, que se chama Jesus Cristo. Então nós podemos observar que nessa situação, todos nós nos enquadramos. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. E aí você pega o exemplo natural do nosso dia a dia. Quem tem aqui uma criança pequena, bebê, ou que já começa a andar, veja que ele já tem a artimanha de te enganar, já chora quando não quer, já cria uma situação, já esconde as coisas. Quem que ensina uma criança pequena a querer bater no outro? Essa atitude agressiva, quem que ensina se vem de um lar às vezes tranquilo? A sua própria natureza, o seu próprio pecado que já existe naquela pessoa. A única coisa que vai ligar essa pessoa ao mundo que vive são o que ele consegue escutar, são os nossos ouvidos. Diz no versículo 9, vai dizer assim: ele ouvira Paulo falar. Atos 14, versículo 9. Ele ouvira o quê? Você pode repetir comigo? Ele ouvira Paulo falar. Então, veja, não diz se ele conseguia emitir algum som ou não, né? A Bíblia não entra nesse detalhe, mas deixa isso bem claro, que parecia que existia mais limitações, diferente daquele cego, Bartimeu, que quando escuta Jesus passar, começa a gritar. A Bíblia não registra isso, registra a sua audição. E foi essa parte que ainda funcionava de maneira normal que Deus usou. Às vezes nós somos assim, querido. Existem coisas que na nossa vida, né, nada está funcionando bem, mas existe um caminho para essa palavra chegar ao seu coração, que é quando você para ouvir a palavra de Deus. E é importante você ver esse texto, que vai dizer que o mesmo compromisso de Paulo é o nosso. É isso mesmo, é o nosso compromisso, falar do amor de Deus. Mas quando você encontra uma situação dessa, você se torna às vezes incrédulo, porque o quadro é tão difícil. O que isso vai mudar na vida desse homem? Quem não já teve essa dificuldade? O que essa palavra vai mudar na vida dele? Mas não compete a nós, porque nós não temos como mensurar, calcular o poder que essa palavra tem, mas nós sabemos que essa palavra é poderosa, porque quantos aqui foram alcançados nesta noite por essa palavra? Como é que ela chegou ao teu coração? Porque você era bonzinho? Coisa nenhuma. Porque você era simpatizante do Evangelho? Coisa nenhuma. Mas um dia você parou para ouvir, e essa palavra mexeu de maneira poderosa.
É a única esperança, querido, para aqueles que não têm a Cristo. O ouvir é a porta, é a entrada para a palavra de Deus. E aí nós podemos observar algo importante sobre a percepção auditiva. Em vários estudos que foram feitos com pessoas que estavam em coma, que não conseguia se comunicar há anos, que não tinha nenhuma reação, e tem vários estudos sobre isso, conta uma história de pessoas que estavam há 2 anos em total, sem movimento nenhum, sem expressão nenhuma, e foi perguntado para os seus familiares qual é a música que essa pessoa gostava, quais as coisas que ele gostava de ouvir. E aí foi colocado essas músicas, e no momento que essa pessoa ali em coma, parada, ele começou a ouvir essa música, teve uma reação facial, e uma lágrima escorreu dos seus olhos. Veja, querido, o poder que tem, né? Se uma música consegue mexer com as emoções, imagina o que a palavra poderá fazer na sua vida. Você tem dado atenção para essa palavra de Deus? Você tem permitido se escutar e dizer: o que eu estou fazendo com essa mensagem? O que isso está me fazendo andar? O que isso tem mudado a minha vida? O que isso tem endireitado os meus pés, que não levam mais para o mundo, né? Mas também não leva para as coisas do reino? O que essa mensagem tem feito a diferença? Se essa mensagem não tem feito a diferença até agora na sua vida, eu posso afirmar para você que você não está conseguindo ainda ouvir o que Deus quer falar com você. Mas você chegou até aqui. E se você chegou, Deus estará te dando mais uma oportunidade. Romanos capítulo 10, versículo 14, vai dizer assim: como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, esse texto é bem formulado, não tem como escapar. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, né? Mas o versículo 14, veja como que o texto fecha direitinho. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como creram naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como isso vai acontecer? Quantos hoje estão chegando à casa de Deus porque foi convidado por alguém? Nós temos tantos amigos, nós passamos durante o dia, pelo menos aí umas 100 mensagens, durante a semana, pelo menos mínimo. Qual o segundo, o minuto que você tirou para mandar uma mensagem de edificação para alguém? Seja que estão na igreja ou que estão fora. Uma palavra que Deus tocou no seu coração. Versículo 17 do Romanos capítulo 10 vai dizer assim, vai confirmar o que aconteceu na vida desse homem. Consequentemente, a fé vem o quê? Por se ouvir a mensagem. E a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. Então não é uma mensagem, apesar que a palavra do Senhor, ela é uma palavra também de autoajuda, mas não é uma mensagem apenas de autoajuda. Não é a mensagem de alguém motivado por um milagre. Não, é a palavra de quem? Lá no final, de Cristo.
Quando você diz que a fé e a mensagem é ouvida e diz a palavra de Cristo, está dizendo que essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, é diferente de qualquer outra. Por que neste exato momento existe um grande exército do Senhor se levantando em vários lugares, em vários países, quer rico, quer pobre, quer de classe média? Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando. Mas ele não atua sozinho. Ele precisa, e é uma coparticipação do Senhor, né, que nos dá esse privilégio de dizer assim: faça a sua parte. Leve uma pessoa para a casa do Senhor. Gaste alguns litros de combustível para ir buscar e trazer alguém. Ceda esse carro para trazer uma pessoa que está doente, que está enfermo, alguém que precisa de ajuda. Porque como, pois, invocarão aqueles em que não creram, e como crerão naqueles de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue? Existe resultado para essa palavra? Sim. Pela primeira vez, depois de anos, aquela pessoa começou a andar. Você pode imaginar a alegria de algo que você agora está esperando há anos, um processo que você está orando a Deus, uma causa que é direito seu, um bem que você está juntando e lutando, ou talvez não está conseguindo juntar, mas é um desejo, é um alvo que você tem, e é importante que eu fale sobre isso. Se você não tem sonhos, se você não tem alvos, você está perdido, você não vai para lugar nenhum, ainda que não tenha no momento, mas você precisa ter um propósito. Eu estava lembrando a minha esposa, no início do nosso namoro, né? Esse ano, em julho agora, a gente vai fazer 30 e poucos anos de casamento. Eu falo 30 e pouco para não errar, né? Se você erra, você cria um problema, né? Então eu sei que 30 é alguma coisa. E no período de namoro nós estávamos andando e disse: olha, daqui a um tempo a gente vai vir morar aqui. Se passaram mais de 20 e poucos anos, 25, 26 anos. E há pouco tempo eu estava lembrando que do lugar onde eu moro hoje, é o lugar quando nós iniciamos o nosso namoro, eu e a Cris, e falamos sobre isso. Às vezes, querido, um simples desejo que você tem, um expressar, por isso que você precisa ter cuidado. Você acha que Deus não leva a sério, mas Deus leva a sério. Sabe, quando você está com aquele filho, com aquele marido, falei: Senhor, eu não aguento mais. Cuidado com essa oração. Mas quando você, querido, expressa o seu desejo para o Senhor, Ele tem prazer em atender a sua oração. Obrigado por ouvir um aleluia do lado de cá, um amém do outro lado. Então você que creu, receba nessa noite. Não existe impossíveis para Deus. Você talvez esteja vivendo uma situação como deste homem, algo impossível, mas nesse exato momento você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Versículo 10, Paulo agora vai usar de uma autoridade. Paulo agora vai usar de um dom que Deus deu para ele, naquele momento. Não é que Paulo tinha esse dom, mas naquele momento Deus deu esse dom para que fosse usado. Disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Impossível, querido, isso acontecer naturalmente. Não foi porque ele tomou susto, porque às vezes você dá um salto quando você toma um susto, não é verdade? Não foi nesse caso.
o poder da palavra foi tão impactante para aquela pessoa. E como que isso aconteceu? O texto vai dizer no versículo 9, ele ouvira Paulo falar. Qual possivelmente tenha sido o pensamento desse homem? Se essa palavra de Deus pode mudar a minha condição. Se essa palavra de Deus pode fazer com que eu tenha uma vida normal como qualquer outra pessoa. Se essa palavra de Paulo vem do Senhor, eu tomo posse. Não tem nenhuma expressão aqui de que ele pediu, ou de que os seus familiares, mas ele ouviu. Neste exato momento, querido, quais os pensamentos que passam na sua cabeça? Para daqui a um mês, para daqui até o final deste ano, para daqui a situações que você precisa de longo prazo, para daqui a 10 anos. Qual a situação? Versículo 9, ele ouvira Paulo falar. E aqui vai um texto, um ponto muito importante, quando Paulo olhou diretamente para ele. É assim, querido. Esse olhar, você consegue perceber quando a pessoa está aqui e bebendo desta água da vida. Você consegue perceber quando a pessoa está aqui recebendo essa palavra e quando a pessoa está fisicamente, mas está totalmente desligado no celular, pensando, estou doido para terminar porque eu quero ver o Fantástico, os gols, eu quero assistir, tem um domingo espetacular, não tem? Eu quero assistir domingo, pastor, termina isso logo, o que eu vou jantar? Mas quando você diz, aquieta minha alma, e vem com propósito, Senhor, não será mais um culto, não será mais uma rotina na minha vida, mas eu quero que essa palavra seja transformadora para mim, e que eu já possa ver os reflexos dessa mensagem a partir do momento que eu sair daqui. Será que você tem essa ousadia? Assim como eu estou olhando para cada um aqui, Paulo olhou, Alexandre, para aquele homem, e viu nele que tinha o quê? Fé para ser curado. Não é, a fé tinha um propósito aqui. Não, primeiro perguntou se ele queria aceitar a Cristo. Não passou por uma escola para receber essa cura. Viu que esse homem tinha fé para ser curado. A palavra que era pregado é a mesma de hoje. A situação que este homem vivia é a realidade de muitos em termos sociais. Estão presos há um tempo atrás, nós estávamos conversando sobre essa situação. É muito comum um casal dizer assim, eu estou infeliz porque eu moro junto aqui no terreno da sua família. Isso dá uma confusão, irmão. Porque o seu pai é assim, e tem verdade nisso, nós sabemos, né? Mas será que a pessoa está com essa briga conjugal porque mora naquele terreno? Aí a pessoa sai para uma condição melhor. Não, depois dessa condição melhor, eu não tive tempo para a igreja, e nós começamos a brigar, porque nós tivemos outra condição, começamos a sair, a viajar. Então a questão não é local, irmãos. Vamos ser realistas. Se você tem essa fé e recebe essa palavra, pode ser que você continue vivendo naquele lugar a vida inteira, mas ali você vai ser feliz. Pode ser que Deus te dê uma outra condição.
conheci um jovem que Deus mudou a vida dele poderosamente. E eu precisei orientá-lo, dizer, olha, eu sei que você continua uma pessoa simples, mas você precisa sair do morrão, porque você entrar com esse carro nesse morrão, você vai trazer problema. E ele praticamente foi expulso de lá, né? Que as pessoas falaram, ó, cara, você sai daqui porque está trazendo problema para a pessoa que teve uma vida mudada, mas o seu coração era simples, e continua nessa simplicidade. A questão não é o local, querido, é se você tem fé para ser curado. Eu confesso que nesta noite eu gostaria de ver, e eu não posso mentir, que eu não consigo visualizar isso no coração de ninguém aqui. Eu não estou dizendo que você não tenha fé, mas eu tenho certeza que o Senhor que esquadrinha os corações, nesse exato momento, está olhando para cada uma das vidas que aqui estão. Sabe o dia que você nasceu? Sabe que você precisa se arrepender desse pecado? Sabe que você precisa passar por esse processo de conversão? Sabe, esse é o tipo sanguíneo que você tem, sabia disso? E aí? O que você vai fazer com essa mensagem? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fortalecer a sua vida ricamente, e que essa mensagem possa entrar nos seus ouvidos, chegar ao seu coração e dizer, eu quero essa palavra para a minha vida. Vamos estar de pé? Amanhã eu vou falar um pouquinho como aquele homem pagão possui fé para receber cura. Na quarta, no culto de oração, eu vou estar falando sobre a fé, que é uma qualidade invisível das promessas de Deus. Então, essa mensagem não termina aqui, né? Ela vai começar amanhã às 20 horas e 30 minutos online. Se você não tem, entra lá na nossa página no Facebook, e aí às 20 horas e 30 minutos, se você puder escrever o seu nome, eu fico muito feliz quando eu leio o seu nome, e naquele momento que você está escrevendo, é a oportunidade para eu estar orando por você. Não gostaria que você colocasse pedido de oração, porque às vezes você escreve muito grande, né? E às vezes também a pessoa não autorizou que você usasse o nome dela para fazer um pedido, né? E aí não fica algo muito legal, tá? Mas nós vamos estar intercedendo, e amanhã eu convido você a participar comigo. É possível, querido, a gente ter a nossa vida mudada e transformada quando nós ouvimos Deus falar. Se essa palavra não fosse poderosa, pode começar a fazer o louvor, baixinho, por favor. Se essa palavra não fosse poderosa, eu não estaria aqui. Não estaria mesmo. Mas eu acredito nessa palavra. Você crê que essa palavra pode mudar alguma coisa na sua vida? Será que tem alguém aqui como eu que pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Aquilo que está amarrando os seus pés, que te leva para caminhos tortuosos, que faz com que você não levante. Peço para o Carlos me ajudar na iluminação aqui agora, só deixar a parte aqui, por favor. Talvez alguma coisa que você não consegue, você está bem animado, essa semana estava passando por isso, e aí veio uma situação aqui, né, que eu recebi essa semana e já me desanimou, deixou para baixo. Existem situações que acontecem, querido, mas novamente eu lembrei, o Senhor está comigo, aleluia, o Senhor é minha força, o Senhor me fortalece. Toda essa palavra negativa eu cancelo da minha mente. Se acontece isso comigo, eu acredito também que aconteça com você.
Mas este homem ouviu Paulo falar. Você está ouvindo hoje o Emilson falar. E que essa palavra possa entrar na sua vida de maneira poderosa. E que todos os grilhões das trevas sejam quebrados. E que todos os vícios, que todos os relacionamentos que te levam para caminhos que você não quer, que a partir desse momento você vai declarar, aleluia, você vai dizer, glória seja dado o seu nome, porque eu ouvi essa mensagem, e vou começar a fazer diferente, vou me levantar para glorificar o nome do Senhor, vou dar um salto e mudar a minha vida, porque eu estou recebendo a mensagem de Cristo nessa noite. Se você crer nisso, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Aleluia. Deixa Deus falar com você. Ah, Espírito Santo, eu não consigo ver o que o Senhor está vendo agora. Aleluia. Deus pode te curar neste exato momento. Deus pode sarar os seus traumas emocionais, que o inimigo usa constantemente para te atormentar. Deus pode mudar essa história. A partir dessa mensagem que você vai recebendo, Deus vai transformando você. Aquelas pessoas ficaram admiradas, porque só Deus para mudar a sua vida. Deus pode tirar esse espírito violento, agressivo, porque talvez você tenha vivido num ambiente assim adoecido, como eu vivi. Deus pode renovar a paixão por esse relacionamento que está morno, que perderam o respeito, que perderam a confiança. Deus pode ir ao encontro dessa pessoa que era tão animada, fortalecido na fé, mas que voltou a ficar defeituoso ou defeituosa. Está encontrando dificuldade. Você que está em casa, que está encontrando essa dificuldade, assim como Paulo falou, eu falo para você nessa noite. Levanta, se posiciona diante de Deus, e Deus vai mudar a sua vida. E esse exato momento, desse ato de fé, vai ser transformador para você. Você pode dizer, eu recebo essa mensagem, Senhor, e que não seja só para mim. Comece agora a lembrar de alguém que precisa dessa mensagem. E diga, Senhor, que essa mensagem também possa chegar a esses corações. E que eu, assim como Paulo e Barnabé, seja esse instrumento para que Deus seja glorificado. Aleluia. Que Deus possa usar a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Por
com essa palavra ardendo no coração, Senhor. Que possamos sair daqui resplandecendo a Tua palavra, vivendo a cada dia mais e mais de Ti, Senhor. Queremos ser novas criaturas diante de Ti, Senhor. Queremos fazer a diferença, queremos ser diferentes, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, nós cremos nessa cura, Senhor. E mesmo, ó Pai, quando duvidarmos, nos traz de volta, Senhor. Nos traz de volta, ó Pai. Reaviva em nós a fé, Senhor. É isso que te pedimos, ó Pai. Seja engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu poderia estar em qualquer outro